Hoje, 28 de agosto, fazem 170 dias de isolamento. 11 de março foi o último dia que eu saí na rua para fazer as minhas atividades que eu considerava normais, né? Levantar, trabalhar, levar a criança para a creche, pegar o metrô, sem precisar de usar máscara, mas entendendo que existia algo vindo por aí. Pois é, até uns 2 meses atrás, eu tinha parado basicamente tudo do Viva Bordo. Parei podcast, parei postagens, parei vontades de olhar para a vela, simplesmente tentando entender o momento que a gente estava, o que eu precisava fazer, o que eu precisava pensar, olhando tudo que tinha ao nosso redor. Eu pude ficar em casa, mas também olhando as pessoas que não poderiam ficar em casa. Talvez esse grande ato foi necessário para vários pensamentos sobre o que eu quero da minha vida e o que a gente talvez precise olhar para as nossas vidas. Eu não acredito muito que pessoas mudaram. Eu acredito que algumas pessoas que já tinham essa tendência de mudar vão continuar mudando. E outras talvez não serviu de lição. Mas o mundo parou. Isso é um fato. Mas precisamos seguir, nos adaptar conforme a realidade de cada um de nós, seja em terra ou seja no mar. Tá no mar? Então bora ouvir esse podcast. Olá pessoas, aqui é Bruno Ferreira e este é o podcast Tá no Mar. Bom, esse podcast é para você que é velejador, para você que não é velejador, para você que é velejador de YouTube, não interessa. O importante é que você ouça e admire o oceano. Tivemos mais uma pausa nos episódios do Tá no Mar. Pois é. Eu tive que parar. Eu não estava com cabeça para poder fazer isso. Eu não estava com ânimo para fazer isso. Mas isso passou. Eu tive ciência que eu fiz o isolamento que eu precisava fazer, mas chegou 145 dias, já não dava mais, assim. A cabeça já estava surtando. Tenho o privilégio de poder trabalhar de home office, como eu trabalho até hoje. Mas para quem ficou de verdade no isolamento em casa, chega uma hora que é demais. E aí você precisa entender a nova realidade e começar a sair para essa nova realidade. E foi isso que eu comecei a fazer. Pensei bastante se eu sairia para velejar. Pensei por 2 semanas, saio, não saio. Chegou um dia que eu falei assim, cara, vou também me isolar no mar. Foi o dia que eu comecei a voltar, de fato, a velejar. 1 mês atrás eu já tinha voltado com o Viva Bordo, já estava um pouco mais animado fazendo essas coisas. É interessante porque dentro de 1 mês eu conheci pessoas incríveis publicando novamente pela internet, fazendo uma das coisas que eu acredito que mais te faz ter conhecimento e que te apresenta situações novas. Basicamente a internet, as redes sociais. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não sabe lidar com as redes sociais e acha que o problema das redes sociais, eu sempre falo que não brigue com os algoritmos, você nunca vai conseguir entendê-los. Brinque com eles, faça teste e aí você vai achando coisas novas, né? Por incrível que pareça, o Viva Bordo do Instagram, que é o lugar que a gente mais faz coisas lá, ele cresceu. Com esse crescimento, basicamente conheci pessoas novas, como eu acabei de falar, e dessas pessoas novas saíram várias oportunidades de gravações de novos podcasts, de histórias, de situações, de pessoas com... E isso deu um up para fazer as coisas. Então eu decidi, cara, eu vou gravar isso aqui. E aconteceram situações também, né? Na minha primeira velejada, conheci pessoas incríveis, como a gente sempre conhece no mundo da vela. E acredito que no futuro aí a gente continua se falando. E também aconteceram coisas interessantes para um iniciante como eu. Provavelmente você, se for um velejador experiente ou um velejador iniciante como eu, que já está velejando, ou pessoas que ainda sonham em fazer isso, a situação que eu vou contar agora pode ser muito banal para alguns, mas muito curioso para outros, como foi para mim. Eu sempre via isso, né? Isso sempre é falado.
Quando você está em ventos fortes, que uma vela solta, ou que ela começa a panejar, é difícil de você controlar ela, de você recolher ela, dá trabalho, mas você não sabe o que é até quando acontece. Todo mundo fala que quando solta uma vela daquela, a força empregada no vento, dependendo da velocidade, é impossível você segurar. A gente estava navegando, saímos para navegar, uns ventos de 20, 25 nós, rajadas de 25. Certo período a gente estava voltando dessa velejada, então que a gente foi dar um bordo. E nessa de dar o bordo, com ventos de 20 e 25, a coisa já não fica tão simplesinha, né? Não é a mesma coisa de você estar velejando com seus 15 nós, com 10, 15 nós. A genoa prendeu. E imagina na passada do bordo essa genoa prender. E para tirar ela com um vento muito, muito forte. Para alguns já falar, mas 25 não é vento forte. Cara, para mim que é iniciante, aquilo é um vento muito forte. Desculpa, mas em algum dia esse vento foi muito forte para você também, né? Todo mundo começa do começo. Ninguém tem 30 anos, 15 anos, 60 anos de vela sem ter o primeiro ano. Eu sempre falo isso. Então é importante a gente perceber e passar por isso, né? Quando você vê ela planejando com uma força, que até que você solte aquilo, que você largue os cabos, que de fato comece a tentar enrolar, é uma força muito grande. E foi ali que eu percebi que eu precisava de luva, porque comeu minha mão todinha. E a percepção da força que é empregada é assustador, se você nunca viu. Não é que é assustador, né? Eu não tive um certo medo, mas eu fiquei impressionado como é forte, como o barulho, né? Como o vento, como a ação que você precisa tomar naquele momento é importante para as coisas darem certo, para você não pegar uma vela daquela e rasgar. E aí você entende o porquê que ela rasga, porque é muito forte. Se você não enrola ela rápido para evitar isso, realmente a vela vai embora. E eu vi isso como um puta aprendizado. Eu tinha uma pessoa altamente experiente do meu lado, mas eu estar naquela situação e ajudar aquela situação me mostrou o quanto é importante você estar na água, o quanto é importante você velejar em diversos ventos, ter controle do que você está fazendo, não entrar em pânico, saber o que você vai fazer. Foi mais um aprendizado. E vai ser longos aprendizados, como já aconteceram em outras vezes. E isso foi incrível. Então eu queria meio que deixar isso registrado, como é importante você, tá saindo com alguém que conheça muito do assunto, e dois, como você se prepara em momentos difíceis. Com certeza, numa próxima vez eu já sei que não se pode brigar, não se pode fazer força com aquilo, porque você não pode. Você tem que saber o que precisa ser feito. Tudo tem uma forma de fazer. E não entrar em pânico. Então, isso foi algo muito incrível que eu passei. E é engraçado que talvez poderia ter sido em outras decisões minhas de ter ido velejar, mas foi naquele dia, com aquele vento. Não era um vento altamente forte, daria para sair, ainda mais com uma pessoa que estava junto comigo. A importância de passar isso para um público que eu quero passar, que é o público que está começando, que é um público que quer ir para o mar. Eu quero mostrar coisas simples para essas pessoas. Eu não quero mostrar coisas altamente complexas. Eu quero mostrar como é que se começa, como é que eu coloco essas pessoas lá para dentro. Porque é isso que eu acredito que, se a gente quer que a vela cresça, é trazendo todo o tipo de público para dentro. Claro, com responsabilidade, com os ensinamentos que o mar vai trazer, mas o importante vamos focar em quem está começando, em quem quer entrar. Eu acho que isso de fato faz uma diferença. Acho que era isso que eu precisava passar, precisava expressar. Diante de tudo isso, eu vou criar uma semana com conteúdos bem interessantes, tá? Vão ter participações. Eu tô querendo que tenha aproximadamente mais 7 pessoas e vai ser um conteúdo muito legal. Ele vai ser dentro do site do Viva a Bordo. Inclusive, a gente está reformulando. No caso, eu falo vamos, eu, né, nós. Não, sou só eu que faço a porcaria toda. Edito, fotografo, faço tudo. Desenvolvo o site, tudo é uma pessoa só. Não tem vamos, é mania de falar vamos. Mas enfim, então a gente vai ter essa semana bacana. Eu tô programando isso, já tô conversando com várias pessoas interessantes. Então, não vou falar o que é, porque ainda tá no projeto, pode ser que as coisas mudem, aí vou ter que falar aqui de novo, esse podcast vai ficar gravado e não vai rolar. Então fiquem com isso na cabeça de vocês. Era isso, gente. E para quem chegou aqui já sabe que o podcast está disponível tanto para os agregadores Android como para o iPhone e também no Spotify. Então, se você conhece alguém que gostaria de ouvir esse episódio, compartilha com ele. Tem um botãozinho de compartilhar. Esse podcast ele faz parte do projeto Viva a Bordo. Se você quiser conhecer, basta jogar nas redes
redes sociais Viva a Bordo, seja no Instagram ou no Facebook, e tem o nosso site, que é o vivabordo.com.br. Se você quiser trocar uma ideia mais próxima, né, aquela coisa de velejador, tem o nosso Telegram. Joga lá, Viva a Bordo, que você vai achar nossa comunidade. Então é isso. Levante a âncora e bons ventos, galera. Fui!